Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questões comentadas aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. Neste vídeo, vamos comentar mais questões da banca FGV para você que vai fazer concurso desta banca. Para quem não sabe, nós temos uma playlist só com questões desta banca aqui no nosso canal Dicas de Concurseira. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição deste vídeo, beleza? Mas estamos atualizando essa playlist com questões recentes, questões aí 2024 da banca FGV. Esse vídeo é a parte 3 desta nova sequência de questões recentes, beleza? Vamos nessa? Vamos lá, vamos iniciar então a resolução das questões. Eu sempre gosto de pedir para que você dê um pause no vídeo, tente resolver a questão sozinho, né? E depois solte o play para acompanhar a resolução. As questões de hoje são da prefeitura, do concurso, né, que foi aplicado na prefeitura de Vitória, cargo aí de professor de educação básica de língua portuguesa, questões FGV 2024. Bom, vamos lá então. Diz aí uma regra, né? Diz aí uma regra de emprego do acento grave indicativo de crase que com nomes próprios, olha aí, com nomes próprios de lugares, só se pode empregar esse acento se o nome próprio exigir o artigo A. No entanto, há casos em que isso é possível, como na seguinte opção. Então, é uma exceção aí, né? Que a questão está pedindo. Bom, aqui para a gente fazer essa questão, a gente vai ter que lembrar do macetinho, né? Quem está estudando para concurso, quem está estudando aí a parte de crase, com certeza já viu esse macete em algum lugar, já estudou isso em algum lugar, que é o macetinho aplicado para nomes próprios de lugares, né? Quando se refere a lugares, a localidades, né? Questão geográfica, assim. A gente vai lembrar desse macete. Vou A, volto D, crase para quê? Vou A, volto da, crase A. Lembra disso? Então, a gente vai sempre fazer uma referência, né, à localidade que a gente está pensando ali, estudando. Aqui na questão, a gente está trabalhando com a localidade Roma. Pode ver que a palavra Roma se repete em todas as opções, né? Vamos aqui usar o macete da Bahia. Vamos lá. Bahia. E vamos usar aqui o de Roma. Se você vai à Bahia, você volta da Bahia. Se você vai a Roma, você volta de Roma. Então, perceba que nesses dois exemplos aqui já dá para a gente fazer uma comparação. Veja, vai à Bahia e volta da Bahia. Aqui a gente tem a contração do de com o artigo a. Portanto, a gente percebe que a palavra Bahia admite ali a presença do artigo a. Então, é um caso que ocorre crase. Vou à Bahia, volto da Bahia. Tem a preposição de contraída com o artigo a aqui nessa situação. Agora, Roma não. Vou a Roma, volto de Roma. Veja que aqui eu tenho só a preposição. Eu não tenho o uso do artigo a indicado ali pela própria questão, tá bom? Então, no caso de Roma, é óbvio que não vai ocorrer mesmo crase, tá vendo? Não vai ocorrer mesmo crase, porque esse azinho aqui antes de Roma é só preposição exigida pelo verbo que vem antes ali, tá bom? Então, é só preposição. Só que tem um desses casos aqui que vai ter uma exceção e a gente vai entender por quê. Se vou a Roma, volto de Roma. Então, em regra geral, não há mesmo ocorrência de crase. Só que tem uma peculiaridade aqui nessa regrinha, que é essa exceção. Há casos em que é possível, que é essa exceção que a questão quer. Quando essa localidade, essa região, esse país, esse lugar, ele vem especificado com um adjetivo, né? Ele vem especificado com algum outro termo que mude a situação, o contexto, aí a gente vai usar sim o artigo e por isso vai ocorrer a crase. Veja, fui a Roma no ano passado. Aqui eu estou falando só da localidade isoladamente, a região, o local, né? Então aqui não ocorre crase. Dirigi-me a Roma, ou seja, a localidade, o lugar, beleza? Na letra D, fui conduzido a Roma, a localidade isolada, então não ocorre mesmo crase. O guia nos levou a Roma, o lugar, né, a localidade, o local, não ocorre crase. Agora, veja na letra C, voltei a Roma de Nero. Veja, voltei a Roma de Nero. Veja, Roma de Nero não é só Roma, lugar. Aqui já tem um adjetivo, já tem um adjunto aqui, uma especificação, né? Não é simplesmente a Roma, é a Roma de Nero. Então, quando eu tenho uma especificação junto a este nome, já muda de figura. Então, voltei a... Veja, aqui eu vou aplicar de novo. Ó. Vou a Roma
Agora não é só Roma, é Roma de Nero. Vou a Roma de Nero, volto da Roma de Nero. Por quê? Agora sim eu tenho uma especificação aqui, né? Eu tenho ali um termo a mais para adjetivar, né? Para atribuir alguma coisa a essa Roma. Não é só Roma de local, de localidade, é Roma de Nero. Então aqui está agregando algo mais. Quando eu tiver uma especificação junto à palavra, a localidade, a Paris dos meus avós, a Curitiba dos meus pais. Sempre quando a localidade vier acrescida de uma especificação, eu vou sim incluir ali a crase, tá? Então, voltei a, olha aqui a crase, voltei a Roma de Nero. Gabarito, letra C. Beleza? E aí, você acertaria essa questão? Fala sério, hein? Fala a verdade, coloca aqui nos comentários. Vamos lá, continuando, vamos agora à questão 2. Em todas as frases abaixo está presente a conjunção e. O significado dessa conjunção em cada caso está indicado ao final das frases. Então, todas elas aqui têm a conjunção e. Vou até destacar aqui para ficar mais fácil da gente entender a questão. Pronto, todas elas têm a conjunção e. Assinale a frase em que esse significado que está separado ali ao final, né? Sempre ao final tem ali um significado, né? Tem ali uma indicação do que significa, né? Do que representa essa conjunção e. Assinale a frase em que esse significado está indicado erradamente. Então, eu quero o errado. Eu quero o que está errado. Vamos lá. Conjunção, ela está ligada ao sentido. Ela está ligada ao sentido entre as orações, né? Qual é a conexão de sentido entre essas orações com a inclusão desse conectivo, né? Dessa conjunção? Bom, letra A. Em algumas manifestações, os participantes gritam e gritam até cansar. Veja, gritam e gritam. Eu repeti as duas palavras ali, estou unindo, porque eu quero intensificar, ou seja, eu quero dizer que gritam muito. Então, intensificação, está intensificando, né? Tá corretinho aqui o sentido, né? O significado daquela conjunção e naquele contexto. B. Nos passeios, os turistas saem do ônibus e caminham pelas cidades que desconhecem. Veja, é uma sucessão cronológica, ou seja, está indicando ali uma sequência de ações? Sim, os turistas saem do ônibus e depois caminham pelas cidades que desconhecem. Então, sim, é uma sucessão cronológica ali, né? Indicando uma sequência de ações, de atos. Beleza. Letra C. Os idosos devem ter cuidado ao caminhar, pois correm o risco de tropeçar e cair. Veja, primeiro tropeça e depois cai. Esse ezinho está introduzindo ali um sentido de consequência e não de causa. Primeiro, tem ali o risco de tropeçar, né, que seria aqui a causa. E depois, consequência é o quê? O que acontece depois? Cair. Então, aqui, gente, nós temos uma relação de causa e consequência, tá? Correm os riscos de tropeçar, e aí tropeçando, que seria a causa, vem a consequência, que é o quê? Cair. Então, esse E aqui, gente, não é causa, tá? Esse E vai trazer um significado, um sentido de consequência. Consequência é o que acontece depois de uma ação, depois de uma causa, tá? Primeiro vem a causa, depois a consequência. A gente já até estudou isso numa questão aqui, acho que foi no último vídeo, na parte 2, que tinha uma questão dessa de causa e consequência, salvo engano, mas a gente já resolveu uma questão de causa e consequência da FGV 2024 também aqui no canal. Então, já achei o erro, né? Aqui não é causa, sim consequência. Cair seria uma consequência, não uma causa. D. Ao começarem as aulas, os estudantes gastam muito dinheiro em livros e cadernos. Uma adição, né? Livros e cadernos. E letra E. Muita gente nasce em berço de ouro e morre na pobreza. Veja, nascer em berço de ouro seria algo, vamos dizer, positivo, e depois morrer na pobreza seria o quê? Algo negativo? Então, oposição. Está trabalhando aqui no campo de oposição de ideias, está corretinho também. Então, só o que está ali mostrando, indicando erradamente, né, o significado dessa conjunção é a letra C, beleza? E aí, acertaria essa questão? Bom, a próxima questão número 3, é uma questão muito típica da FGV, né? Bem perfil FGV. Essa banca ela gosta de botar você para pensar
né, em formas de coerência textual, de reescritura, de sentido. Ela mexe muito com a semântica das palavras. Geralmente, né, as provas da FGV sempre cai uma ou mais de uma questão dessa, tá? Trabalhando ali o aspecto da língua, sinônimos, antônimos, né? Questões estilísticas do uso das palavras, dos vocábulos, qual o sentido que traria mais adequado, qual o sentido inadequado. Ela gosta de brincar com as palavras. Então, não, como é bem comum, né, na FGV, a gente traz aqui no canal para você. Questão 3. O dicionário de sinônimos, trabalhando semântica. O dicionário de sinônimos de Antônio Oasis, né, que é bem famosinho, aponta os seguintes vocábulos como possíveis sinônimos. Então, fato, acontecimento, ocorrência, acidente, sucesso. Então, neste dicionário, ele trata ali, né, essas palavras como os possíveis sinônimos, ou seja, que tem alguma semelhança entre elas. As palavras, elas podem ali acabar trazendo uma semelhança de significado entre elas, tá? Mas a depender do contexto, alguma dessas palavras, desses vocábulos, não se encaixam perfeitamente, tá? Então, ele quer ali, assinale a frase em que um desses vocábulos está bem selecionado. Olha a palavra-chave. Está bem selecionado segundo os usos da língua. Por quê? A depender do contexto, algumas dessas palavras, mesmo ali que sejam sinônimas, não vai encaixar perfeitamente, vai trazer um sentido diferente, não vai trazer um sentido muito adequado ali dentro do contexto. Então, é isso que a gente vai ter que perceber, vai ter que perceber, ter essa sensibilidade. Letra A. As ocorrências policiais durante o Carnaval Carioca são numerosas e preocupantes. Bom, aqui parece que a palavra que ele colocou ali, né, uma das palavras que ele colocou ali, a palavra ocorrência, me parece que está legal, adequada, né? Ocorrência policial parece legal. Vamos ver as outras. B. Os sucessos relatados pelos camelôs não pareciam verdadeiros aos ouvidos dos policiais. Veja, os sucessos relatados. Eu acho que a palavra sucesso aqui não encaixou legal. Veja aqui, acho que ficaria melhor fatos relatados, ou então os acontecimentos relatados. Eu acho que encaixaria melhor. Não achei legal essa aqui, não. C. Os investigadores viram que os fatos narrados eram frutos da imaginação dos turistas. Veja, se perceberam, né? Se os investigadores constataram ali que era fruto de imaginação, então não é fato, porque fato é dado como algo real, certo, né? Uma coisa que realmente aconteceu. Então, se foi dado ali como coisa da imaginação, então poderia colocar aqui que os acontecimentos narrados eram fruto da imaginação e não fatos, porque fatos é algo como dado certo, né? Então, não encaixou legal aqui não. D. Os acontecimentos, aí vamos usar a palavra acontecimentos. Os acontecimentos tinham ocorrido por pura imperícia dos motoristas. Os acontecimentos tinham ocorrido. Acontecimentos, aqui não seria melhor acidente? Os acidentes tinham ocorrido por pura imperícia dos motoristas. Veja, a imperícia dos motoristas, acho que acidente aqui ficaria melhor, né? Então, não está adequado, não. E letra E. Todos os acidentes históricos estão hoje registrados. E aí usou a palavra acidente. Veja, acidentes históricos estão hoje registrados. Não ficaria melhor fatos históricos? Não. Acho que sim, né? Então, não tá legal. Eu acho que o que mais se adequou foi o primeiro mesmo, as ocorrências policiais. Então, letra A foi o que está melhor selecionado, né? Está aqui, bem selecionado segundo o uso da língua. Bom, questões como essa, né, na FGV, de língua portuguesa, a gente tem que prestar atenção. Às vezes você lê o enunciado e você vai perceber que em outras questões assim também os enunciados são um pouco complexos e você tem que entender. Você percebeu aqui que das 5 opções ele usou as 5 palavrinhas citadas no enunciado? Então você poderia perceber isso. Usou ocorrências, sucesso, fato, acontecimento e acidente. Ele usou as 5 palavras que foram listadas. Você poderia perceber e ver se estavam bem colocadas, né, dentro do contexto. Então, às vezes, a gente tem que saber também interpretar o enunciado para conseguir acertar a questão.
beleza? Então, gabarito letra A das palavras citadas, né, e encaixadas ali em cada contexto, o que ficou ali melhor, né, mais bem selecionado, foi aí a palavra ocorrências na letra A. Tudo bem? E aí, você acertaria essa questão número 3? Comenta aqui para mim. Bom, agora vamos à nossa quarta questão de hoje, né? Nas opções listadas a seguir, assinale a estrutura que é identificada como metáfora. Bom, questãozinha de figuras de linguagem. E aqui basta a gente conhecer, né, saber comparar as figuras de linguagem comparação e metáfora. Isso mesmo. A gente tem que saber distinguir uma da outra, tá? A figura de linguagem chamada comparação, a gente vai usar algum conectivo, alguma palavra, algum termo, alguma expressão que faça comparação. E o clássico, né, o mais utilizado é o como. Então, se eu usar um conectivo, uma expressão, qualquer outra palavra que dê a ideia ali expressa, escrita de comparação, e aí eu vou até abrir um adendo aqui, ó, expressa, comparação expressa, escrita dentro do enunciado é comparação. Agora, a metáfora é a chamada comparação implícita. É uma comparação que vai ficar subentendida, tá? Comparação implícita. É uma comparação que você consegue perceber ali, né? De forma subentendida, mas não tem conectivo expresso, não tem nada expresso, fica subentendido, tá? Então, se eu achar alguma palavra, algum conectivo expresso estabelecendo a comparação, é comparação. Se eu não achar o conectivo expresso, mas eu consigo subentender, entender implicitamente que há uma comparação, então eu chamo de metáfora. Vamos lá, de baixo para cima. Letra E. A vida é tal qual uma calamidade em prestações. A vida é tal qual uma calamidade em prestações. Veja que eu estou comparando e ali eu tenho uma expressão, eu tenho ali que consegue trazer para nós a ideia de comparação. É tal qual, tá? Então, se eu tenho algum trecho, alguma expressão, algum conectivo que marque essa comparação de forma expressa, escrita, eu tenho comparação e não metáfora. Então, aqui não é metáfora. Letra D. A gasolina se assemelha ao incenso da civilização. Veja, se assemelha. Então, é um termo que traz ali uma comparação entre os dois termos, né? Então, eu não tenho aqui metáfora, e sim comparação, porque o termo ali está expresso, escrito. C. A morte é assim como um passo para frente. Veja, o como, o conectivo raiz, né, da comparação. Esse como ele aparece expresso, aparece escrito. Então, não é metáfora, porque a metáfora, a comparação é implícita e não expressa. Letra B. Ser prudente como as serpentes e simples como as pombas. Veja que há duas comparações aqui e temos sim o conectivo expresso. Então, aqui é comparação e não metáfora. Na letra A, a vida é só uma tigela de cereja. Veja, aqui eu tenho uma comparação da vida com a tigela de cerejas, mas eu não tenho esse conectivo expresso, ele está subentendido. Veja que aqui, ó, cabe um como. Ó, a vida é como só uma tigela de cereja. Veja que aqui eu posso colocar de forma subentendida, de forma implícita, esse como. Se eu posso usar o como de forma implícita, ou seja, se eu tenho aqui uma comparação implícita, eu tenho o quê? Uma metáfora. Então, nosso gabarito, letra A. Todas as outras, eu tenho termos, palavras, expressões que são usadas para comparar de forma expressa, explícita. Aparece escrito no enunciado. Aqui não. Aqui a comparação ela fica subentendida. É a comparação implícita que é a nossa chamada metáfora, beleza? Gabarito, letra A. Não esqueça de deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, se inscrever no canal Dicas de Concurseira para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal e, é claro, acompanhar nossos vídeos. Vou deixar a playlist aqui na descrição deste vídeo para você maratonar aí questões da banca FGV e arrasar na sua prova. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.